Como fazer diante de nossos sentimentos? Às vezes, nós sentimos coisas que a gente não quer sentir. A gente pensa coisas que não quer pensar, mas sentimos. O que eu vou fazer? Vem alguém, chega para mim e diz: olha, você não pode sentir isso, você não pode fazer aquilo, você não pode pensar aquilo outro. E aí a gente fica com dois problemas. Um é o sentimento que está tendo, outro é que eu não estou conseguindo sair desse sentimento. Porém, Jesus não veio mostrar problema, ele veio resolver problema. Hoje, nós vamos encontrar solução para lidarmos com os nossos sentimentos. Que tal, juntos? Vamos lá. Como se muda sentimento? Sentimento, quem muda não somos nós. Deus tem uma promessa para mim e para você. Ele opera em nós o querer e o realizar. Deus opera em nós o querer e o realizar. Esse foi o grande presente que nós recebemos da nova aliança. É o próprio Pai que vai operar em mim o querer e o realizar. E Ele mesmo vai mudar nossos sentimentos. Ele mesmo muda também a nossa própria vontade. Há uma ação do Espírito Santo em mudar a nossa própria vontade. Jesus não veio trazer para a gente mais peso de cobrança. Quanto mais nós tentamos mudar com nosso esforço, mais nós afundamos. Essa crise, Paulo mesmo falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Percebe aqui? Paulo estava lutando consigo mesmo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Jesus assumiu o nosso lugar desta luta. Lá no Getsemane, Jesus chegou a suar sangue, que mostra um homem lutando ferozmente para poder vencer a sua vontade. A carne, a de Jesus, ele não queria ir, em hipótese alguma, para a cruz, porque ele sabia que ia sofrer. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma missão, foi chamado por Deus por uma missão, e ele não tinha corrupção, mas ele tinha a vontade de Deus nele, e ele assumiu o nosso lugar, a vitória sobre a vontade contrária, a vontade instintiva humana de não querer sofrer. Jesus, claro que ele poderia dizer não. Ele poderia sair da cruz a hora que ele quisesse, mas ele sabia que ele precisava, para terminar a sua missão, cumprir todo o nossa lida, nosso papel. Ele precisava sofrer, ele precisava não fugir do sofrimento do seu corpo, ele precisava ir à cruz até a morte de cruz, sem anestesia espiritual. Não. Se ele sofresse, tivesse uma anestesia do seu corpo, ele não teria pago as nossas dores, ele não teria levado sobre si as nossas dores. Ele tinha que passar por dor.
ele tinha que passar pela dor moral, ele tinha que ser humilhado, ele tinha que ser envergonhado. E o pior de tudo, ele tinha que passar pelo abandono de Deus. Sim, pela primeira vez na cruz, foi que Jesus chamou Deus, o Pai de Deus, porque ali ele estava assumindo o nosso lugar e a sua dor instintiva. E ele sabia no Getsêmani o que ia passar. Ele sabia no Getsêmani que o seu instinto normal e natural era fugir da dor. E ele venceu essa lida, venceu essa encruzilhada, venceu essa decisão, o vale da decisão. Jesus venceu o vale da decisão. É o que acontece hoje. Muita gente está exatamente no vale da decisão. Volta para o trabalho e se arrisca a pegar o vírus, ou fica em casa e se arrisca a não ser sustentado. Muitos estão exatamente como o povo de Israel antes de passar pelo Mar Vermelho. Faraó e seu exército vindo atrás, o Mar Vermelho na frente e diante de uma encruzilhada. E muitos estão exatamente vivendo a encruzilhada do sentimento, com a vontade de jogar tudo para cima, está perdendo a paciência com essa quarentena, está perdendo a paciência de ficar em casa, está perdendo a paciência do home office, está perdendo a paciência até com as pessoas que convivem no dia a dia, está perdendo a paciência com o governo, está perdendo a paciência com os partidos políticos, está perdendo a paciência com o mundo. Como fazer diante desse drama? Porém, nosso Pai diz para mim e para você: eu opero em vós o querer e o realizar. E como é que ele opera? Olha o que é que diz aqui Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando nós lemos as Escrituras, nós ganhamos a paciência e a consolação dela. A palavra de Deus tem o sentimento de Jesus. A palavra de Deus é mais do que simplesmente algo escrito. Nós temos a paciência que nós precisamos. Nós temos a consolação que nós precisamos. Em outras palavras, come e dorme. Come e dorme. Que a própria palavra de Deus vai operar em nós o querer e o realizar. Nós temos aqui uma promessa que a palavra de Deus não volta vazia. Quando você abre as Escrituras, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve uma mensagem da palavra de Deus, essa palavra de Deus vai surtir o efeito dentro da gente, não sabemos quando. Pode ser na mesma hora, mas pode ser depois. Portanto, ler a Bíblia, ouvir uma mensagem, ouvir a palavra de Deus é comer os sentimentos do próprio Deus. Você come paciência, você come amor, você come benignidade. Agora, como eu como benignidade ouvindo a palavra de Deus? É ouvindo cobrança? Não. É ouvindo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
é ler as Escrituras encontrando a Cristo, procurando a Cristo, procurando a sua e a minha identidade em Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá escrito em Gênesis. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus na queda. Veio Jesus como o novo Adão. E agora, Ele é o novo Adão. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E eu me encontro nele. Quando eu ouço e encontro Jesus nas Escrituras, eu estou me encontrando. Eu estou comendo de mim. Eu estou comendo de minha verdadeira identidade. E essa alimentação vai surtir efeito. Paulo, lá em Romanos, diz: sabendo isto, o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Em outras palavras, sabendo isso, o nosso velho homem já foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Como é que o corpo do pecado é desfeito? Quando eu sei que o meu velho homem foi com Cristo crucificado. Quanto mais eu sei que o meu velho homem foi com Cristo crucificado, em outras palavras, quando eu me encontro em Cristo, o corpo do pecado é desfeito e acabo não servindo mais ao pecado como escravo, porque Deus opera em mim o querer e o realizar. Ele opera em mim o querer e o realizar. Não sou eu que opero, é Deus que opera em mim. O que é que eu tenho que fazer? Comer. Come a palavra, sem se cobrar, sem ficar tenso, e descansa. Não é assim que acontece conosco? Nós comemos, ficamos fortes porque comemos, descansamos, e de quando em quando nós sentimos uma dorzinha no nosso corpo, dizendo: chegou o momento, está na hora de colocar algumas coisas ruins para fora. Coisas inconvenientes que estão no seu corpo precisam sair. E aí, naturalmente, o nosso corpo expele o que não nos pertence, o que não vai nos fazer bem. Naturalmente, o nosso corpo expele. Nós percebemos a operação de Deus em nós, de mudar. Ele opera exatamente isso que está escrito em Romanos 15, porque o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Percebe? É a paciência das Escrituras, é a consolação das Escrituras, é o amor de Cristo das Escrituras, é a paciência de Cristo das Escrituras, é a consolação do Espírito Santo nas Escrituras, é a santidade de Cristo nas Escrituras, é a alegria de Cristo nas Escrituras, é o poder de Cristo nas Escrituras, é a saúde de Cristo nas Escrituras, é a vitória de Cristo nas Escrituras, é a obediência de Cristo nas Escrituras, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, foco em Cristo, e aí nós somos transformados. Jesus foi ter uma conversa com Pedro, e antes de ter uma conversa com Pedro, Pedro jantou. E depois de Jesus preparar um jantar para Pedro, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí ele respondeu, alimentado. E é assim que o Pai diz: porque tudo o que dantes foi escrito,
para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele mesmo opera em nós o querer e o realizar. Um beijo no coração, essa é a mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago.